Graça e paz, igreja, boa noite. Mais uma vez é um privilégio estar aqui. Às vezes eu penso que eu vou ficar menos nervosa, me acostumar, mas eu acho que eu nunca vou. Antes de ser convidada para trazer esse sermão aqui para vocês essa noite, eu estava fazendo um estudo sobre os livros de Timóteo, né, as cartas de Paulo a Timóteo. Eu amo muito o apóstolo Paulo, assim, eu amo as cartas, então eu tento ler e reler e sempre coisas novas acontecem. E aí, numa dessas leituras, algo me chamou bastante atenção, algo que eu nunca tinha me atentado, na verdade, um nome que eu nunca tinha me atentado. E esse nome foi Demas. Alguém sabe quem é Demas? É um nome que apareceu na Bíblia 3 vezes. E nessa leitura de 2 Timóteo, me veio muito forte a história de Demas. Então, calhou de eu ser chamada para estar aqui, e eu tenho certeza que isso veio de Deus. Então, em 2 Timóteo 4:9 até o 10. Não sei se eles vão projetar, mas a palavra de Deus diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Então, repetindo, vem aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, quem era Demas, né? Quem era Paulo? Qual que era o livro de Timóteo? Só para contextualizar. Essa foi a última carta de Paulo. Timóteo era um filho da fé que Paulo teve. Ele era alguém que Paulo amava muito. Então, a última carta de Paulo foi para Timóteo. E esse trecho já está no versículo 4 ali, né? O último da carta. Então, foi algo que, em tantas coisas que ele podia dizer, ele fez questão de colocar ali que Demas tinha o abandonado e pedir para que Timóteo fosse depressa, né? Porque eles estavam em lugares diferentes. Paulo, ele estava preso, já muito perto da hora da sua morte, já esperando a morte chegar, já tinha sofrido todas as perseguições possíveis. E Paulo estava fazendo um apelo para Timóteo, para que ele viesse, porque ele estava sozinho. E eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Demas, ele tenha sido talvez convertido já adulto. Ele tenha sido encontrado por Jesus já adulto, tenha sido encontrado pelo Evangelho já adulto. Ou não, ele pode ter sido como Timóteo, que, né, teve a avó, a mãe ali, que já ensinou ele no caminho da palavra. Mas Demas é citado outras 2 vezes na Bíblia. Em Filemão 1:24 está escrito assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. É uma outra carta de Paulo, que é Filemão. E então aqui diz que ele era um colaborador. Em algumas versões está escrito que ele era um cooperador. Então ele era um cooperador, colaborador de Paulo no Evangelho. Então ele era alguém que caminhava com Paulo, era alguém que pregava a palavra, era alguém que ensinava, era alguém importante, né? Ali no meio de homens importantes que foram citados na Bíblia. Em Colossenses 4:14, foi a outra vez que foi citado o nome de Demas. Lucas, o médico amado, lhe envia saudações, assim como Demas. Então, Demas teve essas 3 citações na Bíblia, mas pelas pessoas que ele andava, dava para ver que ele estava ali no meio importante daquelas pessoas que pregavam o Evangelho. Paulo confiava nele, ele caminhava com Paulo, né? Por isso ele o abandonou. Então, ele parecia que era uma pessoa que se esforçava para levar a palavra de Deus. Ele caminhava, ele pregava, ele viajou pela Europa com Paulo. E o que aconteceu para que ele abandonasse isso? O que aconteceu na vida de Demas que fizesse ele largar tudo isso, largar o apóstolo Paulo na beira ali da sua morte já? Por quê? O que aconteceu? E a história de Demas, ela foi marcada por alguém que abandonou a fé, por alguém que não só abandonou o apóstolo Paulo, mas abandonou a fé.
depois que ele falou que Demas o abandonou, o nome dele nunca mais foi citado. Então a gente não consegue saber se ele voltou para o Evangelho, se ele se perdeu, se ele morreu, se ele... Enfim, a gente não sabe mais nada da história de Demas. Então ali foi o ponto final da história dele na Bíblia. E aí ele destaca que Demas amou o presente século. Em uma outra versão está escrito que Demas amou as coisas desta vida. E o que é o presente século? São as coisas momentâneas, são as coisas carnais, são as coisas desta vida, que são diferentes das coisas eternas. Que eram as coisas que o apóstolo buscava, que as pessoas que pregavam o evangelho professavam, as coisas eternas. E Demas amou as coisas do presente século. Em 2 Coríntios 4,18 está escrito assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não vemos, poderão durar para sempre. Aqui, Paulo fala de eternidade. Ele está falando de coisas eternas, diferente de coisas do presente século, diferente de coisas da vida momentânea. As coisas do presente século são aquelas que estavam distantes do Evangelho porque elas não são espirituais, elas são carnais. Em Gálatas 5, do 19 a 21, está escrito quais são as obras da carne. E dentro desse versículo, ele cita algumas coisas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí no final do versículo está escrito que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que conheciam verdadeiramente o Evangelho, eles ficavam distantes dessas coisas, eles fugiam dessas coisas. Porque o alvo daquele que conhece o Evangelho é muito maior do que algo presente. Porque o Evangelho, ele prega a eternidade. Então, não tem como você se contentar com algo presente. Não tem como você ser apaixonado por algo momentâneo. Porque você busca a eternidade, vai muito além disso. Então, somente alguém que é espiritual sabe discernir o verdadeiro alvo e se afastar das coisas momentâneas. Então, não tem como você, com um olhar carnal, olhar para o alvo. Não tem como. Paulo, um pouquinho antes de falar de Demas, ele fala sobre aqueles que amam e aguardam com expectativa a volta do Senhor. Ele quer dizer da eternidade, mais uma vez. Na quarta-feira, o pastor Paulinho, ele pregou aqui no culto de quarta, né? E ele deu um sermão que falava sobre o nosso coração, né? O quanto o nosso coração é enganoso. E foi bem impactante, assim, quem puder assista no YouTube. E aí ele disse muitas vezes o fuja das paixões, né? A gente, ainda mais jovem, né? Que é crente, já ouviu muito isso. Fuja das paixões. E isso está escrito em 2 Timóteo 2:22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Com toda certeza, Demas tinha paixões. Mesmo ali, caminhando com Paulo, com Timóteo, com Marcos, com Lucas, ele tinha paixões. Só que a diferença de Timóteo, de Paulo, de Marcos, de Lucas, é que Demas não fugiu das paixões dele. Ele foi encontrá-las. E aí eu pergunto, o que pode ter acontecido com Demas? E aí eu separei 3 motivos que podem ter feito Demas desistir do seu ministério. Abandonar Paulo, ter amado mais o presente século do que a eternidade. E a primeira delas é que Demas provavelmente esfriou. A gente, dentro da igreja, costuma ouvir bastante esse termo, né? Tipo, ai, tô esfriando. Ai, tô frio. E o distanciamento das coisas de Deus, eles não são do dia para a noite. O esfriamento espiritual, como a gente costuma dizer, ele é algo que acontece gradativamente, né? Eu não acredito que Demas, de um dia para a noite, falou assim, ai, não, cansei disso, vou embora. Era algo que estava sendo alimentado no coração dele, né?
Então, vai esfriando aquela chama ardente, vai esfriando a sua leitura da Bíblia, vai esfriando o seu jejum. O jejum que durava um dia dura 6 horas, o que durava 6 horas dura 1 hora, o que durava um café da manhã não dura mais nada, e vai esfriando. E em 1 Coríntios 10, 12 está escrito que quem está em pé, cuidado para que não caia. Então é muito óbvio que qualquer um pode cair. Nesse versículo diz que cuidado para quem está em pé, cuidado para quem não caia. Quem está em pé, cuidado para quem não caia. Porque qualquer um é suscetível a cair. Você não precisa estar em grandes pecados. A gente acha que é pecadinho, pecadão, né? É o famoso. Você precisa, nossa, a pessoa precisa ter matado alguém para cair. Não precisa. É gradativo. Porque a gente está muito acostumado, né? O mundo coloca na nossa cabeça que a gente tem que guerrear para ter tudo, né? Que é, nossa, você tem que ser mais. E aquela coisa, misericórdia, né? Mas aquele evangelho de você é mais que vencedor. Sim, você é, mas sabe aquela coisa de tipo, tem que guerrear para ter? Tem aí na força do seu braço, é na força do seu braço, é o quanto você lê, é o quanto você faz, é o quanto você fala. E não é. É pela graça. Porque não é pela força do nosso braço. Ninguém pela força do braço consegue permanecer olhando para o alvo. Não tem como, porque o braço é carnal. E o olhar ele tem que ser espiritual, não carnal. Como ter a certeza de que eu não serei Demas? Como ter a certeza de que você não será Demas? Porque Demas estava lá. E um dia ele não estava mais. Ele caminhava lado a lado de Paulo. Gente, imagina você aprender com Paulo. E ele abandonou. Então, por que eu não posso ser Demas? Por que você não pode ser Demas? Como a gente permanece se não é pela força do braço, é pela graça? A graça de Deus, ela é o próprio poder de Deus operando em nós. É um poder invencível operando em nós. Porque Deus, Ele sabia que não conseguiríamos sozinhos. E a graça não é um sentimento de, que peninha deles, vou dar graça porque eles não conseguem sozinhos. A graça é o poder e a misericórdia de Deus operando em nós todos os dias. Todos os dias. Para que você acorde, para que você trabalhe, para que você venha para a igreja, para que você vá para a escola, para que você fale com seu filho, para que você fale com a sua filha, para que você fale com seu pai, com a sua mãe. É a graça e o poder invencível de Deus todos os dias em nós. Se isso não for espiritual, o que é? Nossas disciplinas espirituais também são obras da graça de Deus. Então, elas são marcas da graça de Deus. Sem graça, é impossível ler a Bíblia. Sem graça, é impossível ter vontade da Bíblia. Você precisa de disciplina. Mas se você achar que você, por si só, está salvo porque você é o bonzão, porque você é o forte, porque você é o crentão, desculpa, não tá. É a graça. E pela graça, o Senhor também chama e levanta trabalhadores. Assim como levantou Demas. Assim como levantou Timóteo, assim como levantou Paulo. E confiou ministérios em pessoas. Paulo disse para Timóteo que, para que ele faça e realize, quer a ocasião seja favorável ou não. Então, desde o começo, o Evangelho ele já te ensina que não vai ser fácil. Né? Que se alguém está te vendendo esse Evangelho super tranquilo, que vai ser tudo beleza, tudo muito legal, você se converteu, você está na igreja, sua vida vai ser 100%, não vai. Mas pela graça de Deus a gente permanece. Paulo, ele mesmo acorrentado em uma masmorra, com toda a perseguição que ele já tinha sofrido. Não tinha sido a primeira vez que Paulo tinha sido preso. Ele não deixou de falar do seu amado. Ele escreveu para Timóteo, vem depressa. Imagina o sofrimento que ele estava passando, imagina o quanto ele estava se sentindo sozinho ali na beira da morte dele. Quanta coisa esse homem não passou para pregar o Evangelho. Na beira da morte dele, ele foi abandonado. Mas ele, até ali, ele se contentou com a graça de Deus. Ele tinha uma devoção que, além de obediência, além do obedecer a Deus,
era acompanhada de contentamento. Era acompanhada de alegria a obedecer a Deus. Era a alegria de estar no centro da vontade de Deus, mesmo que o centro da vontade de Deus fosse uma masmorra. Mesmo que o centro da vontade de Deus fizesse ele ser morto. Era a alegria de viver a vontade de Deus. E será que a nossa geração tem isso? Será que nós temos isso? Porque a gente fala que a gente sofre, beleza, cada um, né, sabe do seu sofrimento, sabe da sua história. Mas falando de alguém de um cristão, que fala da palavra de Deus, será que a nossa vida é como a vida de Paulo, como a vida de Timóteo, como a vida de Demas, como a vida de Marcos, de Lucas, que foram perseguidos para falar da palavra de Deus? Aqui a gente está num país que a gente tem total liberdade para falar da palavra de Deus. Tem gente aí escondida em buraco com uma página da Bíblia, pregando a mesma página da Bíblia, porque não pode ter uma Bíblia. Aqui às vezes a gente está com a nossa Bíblia e a gente não lê, fica um mês sem ler a Bíblia é lá, aberta no Salmo 23 dentro de casa. Paulo disse para Timóteo, não tenha medo de sofrer. Então, em 2 Timóteo 4, do 6 ao 7, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já estou sendo oferecido por libação. O que é libação? É uma oferta líquida, derramada nos altares. A gente escuta bastante isso no Antigo Testamento. Então, esse líquido ele podia ser uma bebida muito cara, ou um azeite, ou um vinho, ou até sangue. Então, aqui ele quis dizer que a sua vida estava sendo derramada e oferecida a Deus como uma oferta generosa. Que evangelho é esse? Quem eu tenho sido? Será que a nossa vida anda sendo uma oferta agradável a Deus? Será que os nossos dias têm sido ofertas agradáveis a Deus? Ou só os nossos fins de semana na igreja têm sido? Será que eu poderia falar que a minha vida está sendo oferecida por libação? Paulo ele tinha um desejo sincero de agradar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E ele já tinha dito isso em Filipenses. Em Filipenses 2,17 ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com toda a voz me congratulo. Então ele sentia alegria em morrer pelo amado dele. Ele sentia alegria em derramar sangue pelo amado dele. E é isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. É você amar tanto ao ponto de nada mais importar. Nada mais importava para Paulo. Nada mais importava. Ele ia morrer, ele ia se encontrar com o amado dele. A morte dele tinha cheiro de vida. Não tinha cheiro de luto, de dor. Tinha cheiro de vida, era uma morte com cheiro de vida, de eternidade, porque ele professava a eternidade. Não eram coisas terrenas, não eram coisas carnais, era vida. Era uma vida ofertada ao Senhor da vida dele. Paulo tinha isso porque com certeza ele tinha um relacionamento diário com Deus. Talvez Demas não tinha isso. Tem um filme que chama O Apóstolo de Cristo. É Apóstolo de Cristo? É. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Ele é sensacional. Assistam esse filme. Eu acho que está na Netflix ainda, não sei. E tem uma frase lá que me impacta muito, toda vez que eu assisto. Que é: nunca podemos esquecer de como era estar perdido e ser achado. Nunca podemos esquecer de como era estar perdido e ser achado. E ele fala isso no momento que ele está preso nesse filme.
E eu não sei aqui qual é a história de vocês, mas tem gente que cresceu na igreja e nunca desviou da igreja, e glória a Deus. Mas tem gente aqui que sabe como é ter sido achado. Então, talvez Demas tenha sido encontrado por Deus em algum momento já, adulto, adolescente. Talvez ele não tenha se lembrado como era ter sido encontrado. Mesmo quem cresceu na igreja, mesmo alguém como Timóteo, que já a família dele já falava sobre o evangelho para ele também foi encontrado. Se você cresceu na igreja, em algum momento você sabe que você foi encontrado. Aquele dia que você falou, meu Deus, esse dia eu encontrei Jesus. Esse dia eu encontrei Jesus. Então, como que era a sua vida antes desse dia? Parece que não existia vida, porque nada mais importa quando você encontra o seu amado. Demas, ele não acordou num dia cheio de fogo, poder do Espírito Santo, falando sobre Deus e falou, vou embora. Não, porque o esfriar ele é gradativo. E é bem minucioso. É de pouquinho. É pouquinho, um dia você não ora, outro dia você não lê, outro dia, estou cansado para ir para o culto, outro dia, Cristo está em mim, não está na igreja. Realmente, mas fica sem vir para a igreja para você ver. Fica sem vir para a igreja para você ver. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. Não caia nessa conversa de que você não precisa da igreja, você precisa da igreja. Então, se você está em pé, não pare de orar. Se você está em pé, não pare de louvar. Se você está em pé, não pare de ler a Bíblia. Se você está em pé, não pare de vir à igreja. Se você está em pé, não pare de servir na sua igreja. Se você está em pé, cuidado para que não caia. São disciplinas que através da graça nós podemos fazer. E quando eu lembro do que Paulo disse, porque já estou sendo derramado por libação, eu só consigo pensar que esse evangelho é uma escolha diária. É uma escolha diária. Não importa se naquele dia lá você aceitou Jesus. É uma escolha diária viver com Ele todos os dias. É uma escolha diária permanecer. É uma escolha diária olhar para o alvo. É uma escolha diária. É uma escolha diária dizer não para coisas que você deve dizer não. É uma escolha diária você não mentir. É uma escolha diária você ser cristão dentro da sua escola. É uma escolha diária você ser cristão dentro do seu trabalho. É uma escolha diária ver as DMs que você recebe no seu Instagram. É uma escolha diária as conversas do seu WhatsApp. As fotos que você vê, os vídeos que você acessa. É uma escolha diária. E de novo, eu me pergunto, o que pode ter acontecido com Demas? Lembrando que Demas foi o cara que o Paulo fez questão de dizer que o abandonou. E o quanto será que deve ter sido terrível para Paulo dizer isso? Ou o quanto será que deve ter sido terrível para Timóteo ler isso? Quem nunca teve um amigo da igreja assim que desviou? É terrível, você fica, Deus, aquela pessoa foi embora, misericórdia. E Paulo fez questão de escrever isso. Ele podia ter escrito milhares de outras coisas. Ele escreveu que Demas o abandonou. E o que pode ter acontecido com Demas? Terceiro ponto, Demas, ele não fugiu do mal. Ele normalizou aquilo que não era espiritual, aquilo que não era íntegro, aquilo que não era do Evangelho. Em 2 Timóteo 2,16, quer dizer, esse é o segundo ponto, tá, gente? Está escrito assim: evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. E o que são comportamentos mundanos? O quanto eles são
perigosos para a nossa caminhada como um cristão. Gente, eu vou citar muitos versículos. Me amem. Em 1 João 2, 15 e 16, está escrito assim: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Todo mundo é apaixonado por alguma coisa. Nós temos paixões dentro de nós. Calvino disse que o nosso coração era uma fábrica de ídolos. E é verdade. Se a gente cavucar ali, todo mundo tem um ídolo dentro de si. Misericórdia. João diz que se alguém não ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quer dizer, se você tem paixões, e se essa paixão não é Deus, o que é? Demas tinha as paixões dele. A gente sempre fala, nas nossas conversas, que crente gosta de falar de coisa de crente. Então, assim, se você é crente, você vai gostar de falar de coisa de crente. Você está conversando ali, quando você vê, você já bota Deus no meio, já está falando, não sei o que lá na igreja. Então, assim, se você conversa muito com pessoa que não é crente, ela vai te achar estranho. Ela vai te achar esquisito. Porque não tem como, é mais forte. Quando você vê, você está falando, ai Deus, não sei o quê, e as pessoas estão tipo, meu Deus, essa menina é doida. Então, quando a gente gosta muito de algo, a gente fala sobre isso. Quem nunca aí ficou apaixonado? Quando você está apaixonado, você só quer falar da pessoa. As suas amigas não aguentam mais, ninguém aguenta mais. Quando você, sei lá, assiste uma série, sei lá, lançou a temporada nova de Stranger Things, você só quer falar da série para os outros. Ai, nossa, aquela série é muito legal. Quando você vê um filme que você gostou, você quer que todo mundo assista. Você fala, nossa, assiste esse filme, é muito legal. Então, se você não tem um desejo ardente de falar de Deus, mesmo no meio das suas conversas mundanas, Ele não é a grande paixão da sua vida. Então, como anda a nossa vontade de falar sobre o nosso amado? Como anda a nossa vontade de falar sobre o nosso amado com aqueles que não conhecem Ele? Com as pessoas da sua escola, do seu trabalho? Será que a gente tem vergonha de falar que é crente e ficar fora da igreja? Como anda os seus stories do Instagram? Será que alguém lá no seu Instagram sabe que você é cristão? E aí só me lembra o Salmo 42, que Davi diz que como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Ó Deus, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Não é só uma liturgia, não é só obediência, é ansiar. É um negócio que arde dentro do seu peito. Em Jeremias está escrito que é como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Eu não consigo controlar. Eu não consigo ficar calado. Se Ele é o seu amado, você vai querer falar sobre Ele, mesmo no meio de uma masmorra, preso, assim como Paulo, que se contentou. Não é só uma liturgia, não é só um culto, não é só uma célula, não é só um livro, não é só um louvor. Se você nasceu com Cristo, se você renasceu com Cristo, a sua nova natureza vai querer te fazer olhar para o alvo. A nova natureza vai querer te fazer olhar para o alto. Não tem como permanecer olhando para o alvo com os olhos carnais. Não tem. Com comportamentos mundanos. Ah, mas a gente é ET? Sim, a gente é ET. Está escrito que a gente não é daqui. E a gente não é. Não se comporte como se você fosse daqui, porque isso aqui vai acabar. A gente olha para o eterno. É eternidade. É ressurreição, é eternidade. É viver o que Cristo viveu. É isso que a graça faz.
E aí, num versículo bem longo de Colossenses, do 1 ao 11, eu vou citar alguns trechos só. Está escrito assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham-se os olhos fixos na realidade do alto. Depois ele diz: pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. É isso que a palavra de Deus diz. Revista-se do novo de Deus, da nova natureza que só a graça de Deus pode nos dar. Pecadores imundos, imundos. É isso que nós somos. Se alguém aqui acha que não é pecador, imundos. Eu não merecia nem estar aqui. Eu não merecia. Mas a graça de Deus me encontrou. E falando de novo, eu me pergunto: o que pode ter acontecido com Demas? Será que ele vivia o novo com Cristo? Ou ele era apegado ao velho? E aí o terceiro ponto e último é que ele olhou para trás. Ele olhou para a antiga natureza dele, aquela sem Cristo. Na minha visão, Demas ainda era apaixonado pelo passado. Demas ainda era apaixonado pela vida dele sem Jesus. Mesmo lá, no meio de Paulo, de Timóteo, de Lucas, de Marcos. Ele estava infiltrado lá. E mesmo assim, ele era apaixonado pela vida dele sem Jesus. Eu não sei como ele se converteu de fato. Volto a repetir. Não sei se ele, desde pequeno, professava essa fé. Mas em algum momento ele encontrou a Cristo. E ele esqueceu desse momento, quando ele decidiu abandonar o Evangelho. E ele estava lá cooperando com Paulo. Ele caminhou, ele aprendeu, ele pregou. Gente, Paulo, ele não ia colocar qualquer pessoa lá para fazer isso, não. Eu lendo as cartas de Paulo, ele devia ser assim, ó, cri-cri. Cri-cri. Sabe aquela pessoa bem cri-cri? Paulo devia ser. Marcos, coitado, pelejou. E eu me pergunto e pergunto para vocês, como permanecer? Como não ser Demas? A diferença entre Demas e Paulo é que um olhou para o alvo e o outro olhou para trás. Essa é a diferença, porque ambos foram encontrados. Somos todos iguais nesse aspecto. Fomos encontrados, a graça nos encontrou. Demas, ele nunca mais foi citado na Bíblia. Ele podia ter tido uma história diferente. Ele podia ter escrito uma carta. Podia ter Demas lá na Bíblia, não tem. E isso me fez lembrar o povo do Egito. Não sei porquê, mas Moisés tirou o povo do Egito depois de uma vida de escravidão, né? Pelejou lá, Moisés, neto postiço de Faraó, lutou pelo povo dele, foi encontrado por Deus e falou: vou tirar esse povo de lá, vamos para a terra prometida que é Canaã. Mas o povo, ele começou a se rebelar. E mesmo sabendo que estavam passando por um processo para chegar no alvo, que era Canaã, eles murmuravam. Em Êxodo 16, 3, 4, está escrito assim: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lembrando, eles foram tirados de uma vida de escravidão, tá? Eles estavam só ali, ó, tinha que ser 40 dias no deserto para chegar para Canaã. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentávamos. Lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para
para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então Deus, com toda misericórdia e graça, Ele derramou maná. Tipo, vocês não vão passar fome. Eu não tirei vocês da escravidão para passar fome. Esse é um processo, o deserto ele é um processo. Então, come aí esse maná, fica de boa, que vocês vão chegar em Canaã. Mas eles estavam com saudades do passado. Eles tinham saudades da escravidão. Assim como Demas, da escravidão do pecado. A escravidão do povo hebreu era o Egito. O de Demas provavelmente era o pecado. E mesmo com a provisão de Deus, mesmo com o maná, eles murmuravam. Em Números 11, do 4 ao 6, está escrito assim: se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tinham pepinos, melões, alhos, cebolas, à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Eles não enxergavam a provisão de Deus. Eles murmuravam. Eles tinham saudade da escravidão. E quando a gente olha para o nosso passado e sente saudade da nossa vida sem Deus, você também está sentindo saudade da escravidão. A gente lê esse livro. Eu, quando leio esse livro, eu sempre fico brava. Eu fico, nossa, que povo burro. Como que pode sentir saudade da escravidão? Comer pepino, melão, alho poró. Quem gosta de alho poró? Mas eles sentiram saudades da escravidão. Eles não olharam para Canaã. Assim como Demas não olhou para o alvo. Eles estavam presos no passado. O passado os tirou do alvo. Moisés foi diferente. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que viver como neto de Faraó. Ele preferiu largar todos os privilégios de ser neto de Faraó para ir atrás da promessa de Deus. Ele não trocou apenas o prazer de ser neto de Faraó e viver lá no Egito por sofrimento. Ele tinha relacionamento com Deus e ele olhou para o alvo, que era Canaã. Ele trocou o prazer passageiro do Egito, que cheirava a morte permanente, pelas eternas satisfações de viver com Deus, que ele sabia que tinha uma promessa. Ele largou o cheiro de morte do Egito e do pecado, para sentir o cheiro da promessa de Deus, que tinha cheiro de vida, em abundância. Ele preferiu sofrer sendo um povo de Deus do que viver os prazeres momentâneos do pecado. Assim como Paulo fez. Olhar para o alvo é trocar o amor pelas coisas desta vida, do presente século, que para os hebreus era o Egito, para o alvo, que era Canaã, e caminhar com Deus. Assim foi com Demas. Ele preferiu olhar e continuar no deserto. Ele preferiu olhar para trás, ao invés de ir para a terra prometida, que cheirava a vida e a eternidade. O coração de Demas estava no mundo. Demas preferiu voltar para a vida antiga dele sem Jesus. Então, olhar para trás na sua caminhada cristã é um erro terrível. Terrível. Não há nada de novo no passado. Não há vida. Não há luz. Não há promessa. Mesmo eles vivendo as maravilhas com Deus, como uma nuvem que protegia eles do sol. Gente, que Deus é esse? Eles estavam com calor, Deus mandava uma nuvem para deixar eles lá de boa. Estava frio à noite, Deus mandava fogo para esquentar eles. Deus abriu o mar para eles passarem. A memória e o coração deles estavam na escravidão e no passado. Eles tinham a promessa de uma terra que mana leite e mel. Mas eles preferiram a escravidão. Demas, da mesma forma, podia ter vivido maravilhas com Deus. Muitas mais do que ele deve ter vivido. Eu não sei, pode ser que ele tenha se convertido de novo e ter voltado. Mas a gente não sabe a história dele. E aí eu volto a perguntar, o que pode ter acontecido com Demas?
Chega de olhar para qualquer coisa que não seja o alvo. Chega de perder tempo com o passado. Chega de perder tempo com sofrimentos passageiros. Nada é maior do que a graça que será revelada. Nada é maior, nada, nenhum prazer, nenhum trabalho, dinheiro. Nada é maior do que a graça que vai ser revelada. Eu vou pedir para o louvor subir aqui, para a gente finalizar. Que a gente não seja Demas. Que no nosso meio tenham Timóteos. Que no nosso meio tenham Paulos, Marcos, Lucas. Que mesmo em meio à aflição, mesmo em meio aos sofrimentos dessa terra, mesmo em meio à perseguição, que sinceramente a gente nem sofre tanto assim quanto deveria. Porque a gente vive um evangelho de comodidade. Que Deus levante Timóteos e não Demas. Que a nossa história, quando a gente olhar para trás, a gente seja aquele que permaneceu. Aquele que olhou para o alvo. Aquele que teve o olho na eternidade, não no pecado da carne, não nas coisas terrenas. Para finalizar, eu vou ler Filipenses 3, do 8 ao 14. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e poder compartilhar da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus preparou a ressurreição para aquele que nele acredita. Permaneça seu olhar no alvo. Permaneça.